Olá, eu me chamo Vera, sou colaboradora do Luzes do Caminho e hoje vamos estar falando sobre espíritos errantes, né? Mas antes vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui e também vamos pedir à espiritualidade amiga que nos envolva nesse momento, que envolva todos os seres, né, encarnados e desencarnados, e que a gente possa nessa caminhada seguindo junto, trocando as nossas energias de muito amor, de muita paz, e que essa reflexão possa nos trazer muito entendimento, possa nos trazer alívio, nos trazer consolação, né? Porque todo aquele assunto que está no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em outras obras espíritas, eles nos elucidam, eles trazem aquela luz, aquele aconchego, o que é o Cristo Consolador, né? A doutrina espírita. Então, a partir do momento que essa doutrina de muito amor nos traz, né, nos tira esse véu que nos envolve que teria aquela cegueira. A partir do momento que a gente enxerga isso através do estudo, através de exemplos dentro da doutrina e através de exemplos também de muitos irmãos que também não são da doutrina espírita, mas que comulgam, né, com o nosso mestre, com o nosso pai, que todos nós somos filhos de Deus. Então, eu agradeço sempre muitíssimo essa oportunidade que nos traz, né, um crescimento pessoal através desse estudo que a gente faz, através dos livros que nos envolvem, né, englobando a doutrina espírita. Então, espíritos errantes, né? Para que a gente possa estar entrando, é um assunto que está em questões do Livro dos Espíritos, né, 233 e adiante. Então, essas questões, antes que a gente possa fazer algumas considerações, nós vamos precisar dar uma olhada especificamente, é um assunto bem mais detalhado, né? Vamos estar precisando ler algumas questões que Kardec deixou para nós lá no Livro dos Espíritos, e a partir do momento, né, em que todos nós espíritos, a partir do momento da visão espiritual que a gente possa ter, né, dentro da nossa encarnação, né? Então o homem nasce, vive, né, progride e desencarna, ou seja, esse período, o homem encarnado no corpo físico, né, na Terra, que é um mundo, né, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a Terra é um dos mundos, uma dessas moradas, tá? Então, nós encarnados, e aí nós estamos evoluindo e nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. A partir do momento, né, em que nós desencarnamos, nós voltamos ao nosso mundo, ao mundo espiritual. Nós somos espíritos, nós voltamos ao nosso mundo de origem, tá? Então, lá nesse mundo de origem, aí Kardec começa a fazer várias perguntas aos amigos da espiritualidade, e é onde entra essa questão. Porque exatamente esse período em que, quando não estamos encarnados, retornamos à pátria espiritual, né? Esse período é chamado, tá, de erraticidade. Nós vamos para a erraticidade e nós vamos estar lá também. É uma continuação, nós vamos estar aprendendo. Simplesmente vamos ser lá, não na carne, nós vamos ser espíritos errantes. E aí a gente traz algumas questões, porque quando a gente fala, né, em errantes, a gente se acha muito mal, porque nós voltamos a errar, né? Nós estamos errados, tá? Mas na realidade isso é uma
uma palavra que foi usada, colocada, mas que não tinha a ver com o erro, né? Então nós vamos falar assim, ó, qual o significado de errante, tá? Espíritos errantes. Allan Kardec cunhou a expressão espíritos errantes. Em francês, errant, e igual a errante, o que quer dizer que vagueia. Tá? Na nossa língua portuguesa, tem diferentes significados, tá? Ou de uma pessoa nômade, ou que não tem residência fixa, né? São errantes. E para o Espiritismo, serve então para designar ainda aquele espírito que necessita passar por muitas encarnações, até que esse espírito atinja o estágio espiritual evoluído, característica de espírito puro. Então, meus amigos, todos aqueles que estão na caminhada evolutiva, estão aprendendo, né? Estão evoluindo, estão crescendo, que não são espíritos puros, e aí a gente vai falar que são espíritos, né, que nos orientam, os anjos da guarda, os espíritos protetores. Se são espíritos superiores, se não são espíritos puros, eles são espíritos errantes. Então a gente não precisa se confundir, ficar, né? Porque quando a gente entra na doutrina, a gente ouve falar sobre essa palavra de espírito errante, a gente até fica preocupado. No fundo, na realidade, a palavra não é um erro, mas faz parte ainda da continuidade do aprendizado. Tá? Vamos ver mais o que nós temos. Então, um detalhe importante que essa palavra erraticidade, ela não pode ser confundida, tipo, nós estamos na erraticidade, né, depois do nosso desencarne, mas essa palavra não pode ser confundida com o mundo, por exemplo, com umbral, né? Não, ele é aquele período em que nós estamos, né? Estamos desencarnados. Então, esse período é o período da erraticidade, né? Então, também com uma consideração que qualquer espírito que não atingiu ainda a perfeição, ele pode ser considerado um espírito, ele é considerado um espírito errante, tá? E aí depois a gente tem outras assim variáveis que a gente pode estar trazendo para a gente falar de espíritos errantes. A erraticidade então apresenta algumas características. Há então diferentes graus de erraticidade, e aí Kardec coloca que há espíritos errantes de todos os graus, tá? A encarnação é um estado transitório e em seu estado normal, tá? Quando o espírito se liberta da matéria. É variável a durabilidade da erraticidade, né? Ela pode ser esse período que o espírito desencarna, que nós, seres, desencarnamos, né? Então, essa durabilidade desse período da erraticidade, tá? Ela tem uma durabilidade, depende de cada espírito, é uma variável imensa. Nós podemos ficar algumas horas, vamos falar assim, né? Algumas horas, poucos dias na erraticidade, no mundo espiritual. Como nós podemos ficar milhares, como diz o livro dos Espíritos, milhares de séculos, milhares de anos, né? Você sabe que cada ser tem um projeto, né? Tem um projeto reencarnatório. Então, como nós estamos nesse mundo da erraticidade, nós estamos aprendendo, nós estamos programando, nós estamos projetando. E é um contexto muito grande quando cada espírito, né, que já viveu muitas e muitas encarnações,
e muitos detalhes nesse projeto para que a gente possa ter uma nova oportunidade, né? Uma nova vida, uma nova encarnação. Então, todo esse processo leva tempo e muitas vezes isso envolve, e muitas vezes não, isso sempre envolve muitos seres, né? Imaginem a programação de uma reencarnação de um espírito, né? Que vai envolver, por exemplo, o que é necessário aprender, né? Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, se o pai e a mãe vão aceitar receber aquele ser, os irmãos, qual é o meio que ele vai ser incluído. Então, todos aqueles seres que vão estar envolvidos precisam estar no momento da reencarnação de cada um. Então, tipo assim, reunir toda essa gente não deve ser fácil, né? Por isso que a lei natural, a lei de Deus, a lei da reencarnação, as leis naturais, né? É a perfeição, é a perfeição. Por isso a gente tem que ter essa fé raciocinada, esse entendimento, e a doutrina espírita nos auxilia nisso, né? Tá lá no capítulo 6, se não me engano, Cristo Consolador, trazendo todas as explicações. E aqueles 4 capítulos do Evangelho, que é os primeiros 4 capítulos, nos trazendo a base da doutrina espírita, para que a gente possa entender das moradas da casa do Pai, de que Jesus veio falar das leis, né? Que ele diz que ele não veio destruir a lei, né? A reencarnação e tantas outras, né? A pluralidade das existências, que a gente está falando que exatamente esse período dos espíritos errantes. Então, essa durabilidade, meus irmãos, ela pode ser desse tamanhozinho e ela pode ser gigantesca, né? Tudo depende da vontade, do efeito, tudo depende de todo o processo reencarnatório, da programação do processo reencarnatório. Por isso que nós sempre precisamos estar assim, dando importância, né? Aquilo que eu dou a importância, daquilo que é importante para o espírito, daquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós, desenvolvendo o nosso espírito, a nossa sabedoria, desenvolvendo as nossas emoções, podendo ter a percepção de observação dos nossos sentimentos, né? O nosso desapego, né? Porque muitas vezes nós somos apegados sim em posse, em sentimentos, e principalmente em sentimentos, né? Não estamos falando só dessa parte material, mas principalmente também que a gente fala de todo esse contexto que nos envolve, que desenvolve a nossa volta à pátria, a nossa pátria espiritual, né? Então os nossos sentimentos, eles não dão saltos, né? Tudo na nossa vida, no nosso ser, tanto encarnado quanto desencarnado, isso faz parte de um processo, né? É aquilo que a gente sempre comenta. Nós não podemos pensar em colocar uma semente a germinar na terra, o que for, e achar que no outro dia está os frutos ali, pronto, dormiu, passou, vamos citar um tempo, passou uma noite e aí no outro dia já está cheio de fruto, vamos ser uma macieira e já está, botamos a semente na terra hoje e amanhã está cheio de maçã ali para a gente comer, maravilhosa. Não é assim. A natureza não é assim, não? E nós somos o quê? Nós somos seres da natureza, não? Então esse nosso progresso e esse nosso entendimento, não? Ele faz parte igual essa semente, né? Nós fazemos parte dessas leis, as leis naturais. Então que a gente possa lembrar disso em qualquer momento, né? Isso que o Evangelho vem nos trazendo, esse entendimento. Em qualquer momento que a gente possa, nós estamos aprendendo. E muitas vezes nós estamos vivendo situações no nosso dia a dia que são um pouco difíceis, né? Outras muito, muito difíceis, e a gente acaba se vitimizando, a gente acaba
né? Não encontrando aprendizado, querendo se livrar daquelas situações. O termo se livrar, né? Que a gente fala como uma situação que a gente rejeita, que a gente não gosta, que a gente quer se libertar de uma situação, a gente pede a Deus, muitas vezes nas nossas orações, que a gente se liberte daquela cruz, daquilo. Mas, exatamente, muitas vezes, essa cruz que vai trazer o entendimento da nossa vida, e é ela que vai nos trazer, é ela que vai servir de ponte para que a gente possa, sim, no mundo espiritual, estar com a nossa energia equilibrada, ou seja, a gente tem um entendimento. E não é uma energia que eu vou achar que eu tenho, não, eu tenho. E isso é a melhor coisa que um ser pode ter, porque ele vai adquirindo o entendimento e vai tendo uma paz interior. E é através do entendimento dessas situações, muitas vezes, dessas cruzes, entre aspas, em que nós queremos nos libertar, nos livrar desses impasses, vamos falar assim. Mas é exatamente esses impasses que muitas vezes nós programamos vir e superá-los. Tá? Então vamos pensar nisso, nesse momento. E esse momento de pandemia que nós estamos aí vivendo, graças a Deus, já chegando a vacina, graças a Deus, tudo que nós vivemos. E vamos agradecer essa oportunidade, porque com certeza os amigos nos falando que essa oportunidade que essa sociedade teve nesse momento, com certeza, existe muito mais fraternidade, então que tudo isso continue, né? Nós vimos enfermeiros recebendo, por exemplo, a honra de receber a vacina, pela sua contribuição, pela sua dedicação. Então eu achei lindo isso, essa parte eu achei muito bonita. Eu achei muito bonita o reconhecimento, a gratidão, né? E isso é nós, nesse momento muito difícil, trabalhando a nossa gratidão. Então, assim, 2 mais 2, como eu digo, sempre 4. Se a gente não gosta de uma situação em que nós estamos vivendo, vamos trocar os nossos números, né? Vamos trabalhar com gratidão, os números... Vamos trabalhando com outros sentimentos, porque se nós temos uma atitude e recebemos sempre o mesmo resultado, nós é que precisamos trocar aquilo que nós estamos adicionando para ter o resultado X. O que nós precisamos mudar? Não precisamos ficar preocupados, até aqui foi assim, mas a gente precisa trocar esses números, trocar as nossas atitudes para termos o resultado. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos aguardando que outros seres que nos envolvam, que eles é que troquem as atitudes. E aí é onde está um dos grandes problemas, porque quando a gente fica aguardando que outros seres troquem as suas atitudes, nós não vamos ter o mesmo resultado. Isso faz parte da nossa caminhada, nós somos um ser e participamos da comunidade, tanto da família, como da sociedade, como dos centros espíritas, mas aquela contribuição e aquela troca de atitude para o outro, não. Sempre a troca de atitude tem que ser nossa, esse é o pensamento. Cada um de nós é responsável, sim, por si, e responsável por alguns irmãos que necessitam, né, do nosso auxílio, do nosso amor, muitas vezes uma vida, uma encarnação, né? Mas o que seria uma encarnação, né, nessa evolução, nessa vida espiritual de um espírito, né? Como dizia Chico, um grãozinho de areia de repente. Então vamos pensar nessa grandiosidade, não vamos achar e ficarmos cegos sem estar enxergando todo um contexto. Vamos sempre saber que a moeda tem dois lados,
Vamos sempre saber que uma situação, nós estamos, né, nessa situação e que nós podemos modificar, mas a partir de nós. É o que a doutrina fala. Sempre a razão falando. E isso é importante. Né? Então, como os espíritos progridem na erraticidade? Acho que a gente até já falou. Então, eles progridem, todos nós, né? Estudando o nosso passado, estudando aquilo que nós precisamos aprender das nossas encarnações, né? Uma avaliação daquilo em que nós vivenciamos, daquilo que de repente achamos que, né, não vivenciamos de uma maneira em que trouxemos prejuízos a outra, né? Então, isso é bem importante. E como e quando avaliar o aprendizado adquirido do espírito na erraticidade? Então, a gente pode se melhorar e muito sempre, conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, conforme aquilo que a gente precisa. Então, e também não é numa existência, né, corpórea em que tudo isso, né, vai valer somente. Não, nós sabemos que nós somos espíritos, né, viajores nesse cosmo, né, nessas muitas moradas na casa do Pai. E outro aspecto assim, a gente conversar também é se os espíritos errantes são felizes ou infelizes. Tá? Então, aí diz que mais ou menos, de acordo com os seus méritos, ou seja, daquilo que a gente estava falando, daquilo nós podemos ser felizes. Muitas vezes nós trazemos aspectos que não nos fazem ser felizes. E aí a gente, como resolver isso? Pensando. Como? Observando. Se eu tenho alguma coisa que me incomoda, algum sentimento que me irrita, eu vou analisar em que momento que ele aparece, o porquê que ele aparece. E aí, muitas vezes nós dissemos, mas esse sentimento envolve outros seres que me irritam. Mas, meus irmãos, os outros seres são espelhos nossos. Então, nós viemos trabalhar isso. Eu preciso superar aquilo que me irrita. Eu preciso superar aquilo que eu estou me apegando. Né? E aí tem uma história que Francisco de Assis chega a conversar com a irmã Clara, né? E aí, numa situação em que ele já está perto do seu desencarne, e Clara, né? E ele levou para Clara dizendo que as pessoas que conviviam com ele, os irmãos, no mosteiro, em que ele não estava muito satisfeito com a situação, de que maneira que estava sendo levado a algumas situações, e ele estava preocupado porque ele sentia que ele estava próximo do desencarne. E aí Clara disse para ele, Francisco, tu é muito apegado. E aí todo mundo, né, quando ouve essa história, já acha, como Francisco de Assis, na história todo mundo sabe que ele saiu sem roupa da casa do seu pai, né, que ele vivia a pobreza, os franciscanos, né, todo mundo sabe da história. E Clara disse que ele era apegado. Imaginem vocês, apegado a sentimento. Ele disse, a obra não é tua, a obra é do Cristo. Então, nós não precisamos nos apegar. Nós não somos mãe, pai, profissionais, irmãos, nós estamos. Então, as situações, cada um com seu livre-arbítrio, né? Cada um podendo fazer as suas escolhas. E aí a gente vai trabalhando o desapego, o respeito. No mundo espiritual, na erraticidade, lá a gente estuda mais. Mas é encarnados, né, no corpo físico que a experiência, né? Essa experiência, ela é importante. É aqui, na carne, que o espírito evolui, né? No mundo espiritual evolui, mas muito menor a escala. É mais um aprendizado, é mais uma
programação, né? Então a alma reencontra imediatamente, aí falando também na questão 223, né, daquele período que é um período que pode ser de horas ou de mais tempo, né? E também essa duração desse período, na questão 224b, fala na duração, ela está subordinada à vontade do ser, do espírito, ou ela pode ser imposta como uma expiação, né? Essa duração. E aí o Kardec colocando que essa é consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, né? Mas é também para alguns uma punição infligida por Deus. Ou então, muitas vezes nós temos que ficar assim na erreticidade por uma expiação, por um aprendizado de cada ser, né? Faz parte, é aquilo que a gente sabe, né? E a erraticidade por si mesma, isso é uma questão bem importante, que é a questão 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade do espírito? Não é. Porque, como nós falamos, há espíritos errantes de todos os graus, tá? Então, só aquele espírito que não alcançou a perfeição, que é espírito puro, ele pode ser, né? Ele é um espírito errante. Os outros, né? Só espíritos puros. Então, essa questão não, porque ainda se tiver em evolução, em aprendizado, é um espírito errante, tá? É lícito de dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? A questão 226 de Kardec. Os que devem reencarnar, sim, tá? Os espíritos puros que chegaram à perfeição não são mais errantes, que a gente já falou, né? Porque espírito puro é o seu estado definitivo, tá? Sobre a 227, que a gente vem falando de que maneira os espíritos errantes se instruem, né? E aí é que a gente já falou, que eles estudam o passado, observam o que passaram, o que percorreram, é uma análise toda que é feita, né? Porque a questão 229, porque os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões, ao lhes reconhecer os inconvenientes? É aquilo que a gente falava, né? É um apego, né? As paixões que a gente fala, muitas vezes nós vamos nos apegando até sentimentos, alguns irmãos, e nós estamos muitas vezes em relacionamentos e nós temos um apego, né? Achamos que temos que controlar situações, e nós não precisamos. Cada um de nós tem a opção da escolha. Nós podemos viver, né, com alguns seres ou não, nós somos seres espirituais. Então a gente precisa, porque isso traz sabores, isso traz muitas vezes, quando desencarnamos, traz para nós alguns problemas, né? E aí tem um exemplo muito claro disso, que é no nosso lar. André Luiz, quando volta e é autorizado a voltar, que chega no lar dele, a esposa dele tinha casado novamente, e ele a energia dele volta ao umbral, né? Porque, é difícil de aceitar, com certeza. Mas é para a gente trabalhar, né, esse sentimento. Então, cada vez que a gente entende o que é um espírito errante, as palavras que não é um erro, mas simplesmente faz parte da evolução do espírito, né? O espírito não é um momento de espírito, não é um espírito inferior, mas é um espírito em aprendizado, que a gente possa saber disso. E vamos continuando as nossas reflexões, a cada mês que a gente possa vir aqui, então tá trabalhando os nossos conhecimentos, né? E agradecendo a oportunidade
que o Luzes do Caminho nos proporciona, que a gente possa então continuar também com essa energia unidos, agradecendo a espiritualidade amiga, e que essa energia de amor que nos envolve, que ela possa chegar no coração de todos os irmãos, principalmente nesse momento em que famílias muitas vezes acabam recebendo, né, o desencarne de muitos parentes por isso. Então que nós possamos a cada dia antes de dormir, que a gente possa, né, pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre, que conforte em todos os corações e conforte também as nossas vidas e tudo aquilo que se faz necessário na nossa caminhada. Agradeço então demais essa oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada e que assim seja.